Oi, turma do terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre a herança africana, tá? Os africanos, eles foram muito importantes para a formação do povo brasileiro, porque muitas características que nós temos aqui veio da cultura e da origem, a cultura brasileira veio de origem africana, tá? Muitas culturas aqui do nosso povo veio lá da cultura dos africanos, como a dança, música, comida, até muitas palavras, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, a África ela não é um país. Na verdade, a África ele é um continente que é formado por mais de 50 países, tá? Como vocês podem observar no mapa, a África ela é grande e ela é cortada pelo deserto do Saara. O deserto do Saara atravessa o continente africano, dividindo a região da África em duas partes: norte, que é um clima mais quente e seco, e ao sul, que é um clima mais úmido e com muitas florestas, tá? Essas duas partes do continente africano abrigam culturas que são muito diferentes entre si. Eles têm, além de ter culturas diferentes, eles têm idioma, eles têm costumes, tá certo? Na África, há cidades modernas e vilas e aldeias tradicionais, onde os povos cultivam os costumes de seus antepassados. Lá na África, eles têm algumas cidades que já são modernizadas e tem outras que ainda vivem mais como seus antepassados, com as casas de pau a pique, tá? E lá, atualmente, mais de 2.000 línguas e dialetos diferentes são falados na África. Ou seja, a África ela tem uma diversidade de idiomas. Diferente do Brasil, que nós falamos português, na África eles falam muitos idiomas diferentes. Isso acontece porque a África ela foi dominada por muitos países, tá? Inicialmente, o primeiro que dominou a África foi Portugal, assim como dominou o Brasil, né? Ele dominou os territórios africanos, que hoje são conhecidos como Angola, Cabo Verde, são esses países que a África dominou. Desculpa, Portugal dominou. Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, tá? Mais de 200 anos depois que o Portugal já estava dominando a África, outros países europeus também começaram a colonizar, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, Itália e Bélgica. Também dividiram os países africanos entre eles, tá? Por isso que hoje muitos povos falam em inglês, enquanto outros povos falam em português, tá certo? No, por exemplo, a Nigéria fala, eles falam inglês, tem dialetos que são africanos, e enquanto povos de Angola, que fica no mesmo continente, falam português, tá? Grande parte dos países africanos se tornou independente ao longo desses últimos 100 anos, tá certo? Enquanto o Brasil se tornou independente lá em 1820, muitos povos da África conseguiram se libertar, virar independente só nesses últimos 100 anos, é pouco tempo, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Porque, só para deixar para encerrar aqui, por que é importante a gente conhecer a história da África? Porque por mais de anos, 300 milhões de africanos vieram para o Brasil. Por isso que é tão importante a gente conhecer um pedacinho da história da África, porque, querendo ou não, o Brasil é um pedacinho da África, tá? Então, eu fico por aqui. Na próxima aula, a gente volta a se falar. Beijo, até a próxima.